Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Galeno do blog meudds.com. Hoje a gente vai falar sobre mapa de risco e o seu memorial descritivo. Sei que não é muito comum as pessoas fazerem memorial descritivo de mapa de risco. São poucos os técnicos de segurança que eu vejo que fazem isso, mas eu adquiri essa prática quando eu ainda prestava consultoria. E uma das vezes que eu fiz o mapa de risco, o meu cliente me perguntou: tá, e aí, como que você chegou nessas informações? Como que você graduou o risco? E nesse momento eu não tinha um memorial descritivo, então a partir daí eu tomei como hábito fazer o memorial descritivo do mapa de risco e entendi que o mapa de risco fica muito mais fácil de elaborar, fica bem elaborado e bem apoiado, né? Você tem como justificar cada graduação de risco que você colocou no seu mapa de risco, beleza? Então esse é o modelo que eu utilizava quando eu prestava consultoria e agora eu vou mostrar ele aqui para vocês. Então tem uma apresentação básica, né? Mapa de risco. É uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes no local de trabalho, capazes de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores, acidentes e doenças do trabalho. Tais fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho: materiais, equipamentos, instalações, suprimentos, espaços de trabalho, o próprio ambiente de trabalho, né? E a forma e organização do trabalho, o arranjo físico, o ritmo, o método de trabalho, a postura do trabalho, a jornada de trabalho e os turnos de trabalho. E o objetivo, qual que é o objetivo do mapa de risco, gente? É facilitar e permitir a fácil visualização dos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. E no mapa de risco a gente ainda inclui os ergonômicos e de acidente, presentes no ambiente de trabalho, assim como identificação dos extintores de incêndio e das rotas de fuga da empresa. Então o mapa de risco serve para tudo isso, tá, gente? A fonte de dado, eu coloco a fonte, que é a elaboração deste mapa de risco foi baseado nas informações contidas no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e no Programa de Controle Médico, que é o PCMSO, beleza? Aqui sou eu, era a equipe técnica, isso aqui era a minha empresa, a qual eu prestava serviços. Primeira coisa que a gente tem que entender de mapa de risco é quais são os agentes que a gente vai colocar aí no mapa de risco, né? Então a gente vai ter os agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os de acidentes, ou riscos mecânicos. E aí a gente vai ter uma corzinha para cada risco, tá? O grupo 1 é o risco físico e a identificação dele é verde. Está ligado ao ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes e as vibrações. O grupo 2 são os químicos e a cor dele é o vermelho, tá? São as poeiras, os fumos, os gases, vapores, névoas e neblinas. O grupo 3 são os biológicos, que é na cor marrom, são os fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários e insetos. O grupo 4 são os ergonômicos, e são amarelos. Então, levantamento, transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, postura inadequada de trabalho e até o trabalho em turnos. E o quinto é os acidentes, que é o grupo azul, tá? Que tem a ver com arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incidente de explosão, eletricidade, máquinas, equipamentos sem proteção, queda de animais peçonhentos, beleza? Então esses vão ser os riscos que a gente vai identificar aí no mapa de risco. E o memorial descritivo? O memorial descritivo serve para a gente poder graduar cada risco. E aqui a gente consegue visualizar como um todo a empresa. Então a gente vai pegar por setor, como vocês estão vendo aqui. A gente começa pelo setor. Então o exemplo aí, ó, setor, recepção. Qual que é o agente nocivo que a gente tem no setor de recepção? Nós temos o risco ergonômico, que está ligado muito à postura inadequada, as pessoas não se sentam corretamente, a gente tem sempre esse grande problema nas empresas, quando se trata aí de administrativo, as pessoas dão muito pouca atenção à postura correta, e temos os movimentos repetitivos, muitas vezes ligados aos computadores, né? Digitação. Qual que é a graduação desse risco? Então, como a gente não tem histórico nenhum, não tinha histórico nenhum de DORT na empresa, né, que são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, a gente não tinha
esses afastamentos na empresa, no histórico da empresa, eu graduei esse risco como baixo. Então, os colaboradores do setor exercem atividades dinâmicas, não se mantendo o tempo todo sentado ou digitando. Então, como era dinâmica a atividade dessas pessoas nesse setor, eu graduei como baixa, né? Pode ver que a bolinha está pequenininha. Então, a gente vai ter a bolinha pequenininha, a bolinha média e a bolinha grande. E da cor adequada ao risco. Aí o setor de compras, tecnologia da informação, que é o TI, administração e gerência administrativa. A gente vai ter o ergonômico também, postura inadequada e movimentos repetitivos. O que eu coloquei? Risco médio. Por que médio? Os colaboradores do setor exercem atividades não dinâmicas, se mantendo a maior parte do tempo de sua jornada de trabalho sentado, utilizando o microcomputador. Então, olha a diferença de uma atividade para outra. É a mesma atividade, né, sentado na mesa, fazendo computador, só que aqui na recepção a gente tem algo mais dinâmico, né? As secretárias levantam, vão chamar as pessoas, servem um café. Então é muito mais dinâmico a atividade dela do que em relação a essas pessoas que já têm um posto de trabalho fixo. Então a graduação passou a ser média, porque ali a gente já tinha históricos, né? Eu fiz uma pesquisa nos setores, então as pessoas já reclamavam de dores nas colunas, de dor na coluna, de incômodos, né, musculares. Então eu graduei esse risco como médio, tá ok? Aí o outro setor da empresa que eu coloquei são os sanitários, né? Risco biológico, proliferação ou contaminação por parasitas, fungos ou bactérias. Leve. Por que eu graduei leve? Porque nessa empresa os banheiros são higienizados diariamente, reduzindo os riscos de contaminação. Então o banheiro era muito limpo dessa empresa, né? Era até limpo mais de uma vez por dia esses banheiros. Então era um ambiente saudável. Então o risco de contaminação biológica era muito baixo. Por isso a graduação leve. Ok? Guaritas dos vigias. Coloquei o risco ergonômico, que é a monotonia e o trabalho em turno, né? Essas pessoas trabalhavam em turno e é muito monótono. Só que a gente viu na pesquisa que eu fiz que não existia nenhuma reclamação em relação a isso. O posto de trabalho era adequado e eles tinham lá a guaritinha deles, podiam ficar sentados, podiam ficar em pé. Então era também dinâmico. Então esse risco é leve. Coloquei não aplicável. Então botei bem pequenininho lá, de leve. O almoxarifado, vamos entender aqui que a gente já começa a mesclar um pouco dos riscos, né? A bolinha, como vocês podem ver aqui, já está colorida. Então no almoxarifado eu identifiquei o risco físico de ruído, que vem proveniente da produção. Então o risco não é gerado dentro do almoxarifado, mas como ele chega esse ruído no almoxarifado, eu coloquei lá, ruído proveniente da produção. Qual que é o risco? Leve. O ruído proveniente da serralheria não constitui risco grave ao colaborador no interior da sala. Esse dado aqui de que o risco de ruído é baixo, eu consegui lá no PPRA, né? Quando a gente faz os levantamentos ambientais, com certeza lá estava abaixo de 80 decibéis. Por isso que eu graduei como leve, tá? Almoxarifado, ergonomia, postura inadequada e utilização de microcomputador. Leve. Os colaboradores do setor têm atividades dinâmicas, não se mantendo o tempo todo sentado ou digitando. Então, esse almoxarifado é um almoxarifado de peças leves, tá? Não tem muito transporte manual de carga pesada. Então, nesse setor eu coloquei como leve. E aí a bolinha fica de duas cores, né? Que a gente identifica que é o risco de acidente, que é o verde, o risco físico, na verdade, que é o verde, e o risco amarelo, que é o risco ergonômico. Vamos pegar um pouquinho mais complexo aqui, ó. Almoxarifado 2 e 3, eram outros dois almoxarifados que existiam nessa empresa. Então, ó, o que eu coloquei lá, ó? Risco físico, ruído proveniente do setor de serralheria. Elevado, os ruídos provenientes dos setores ultrapassam o limite de tolerância, que é de 85 decibéis. Onde que eu peguei esse dado? No PPRA, lá no LTCAT. Então, os ruídos lá, o ruído era acima de 85 decibéis
Então olha a graduação do risco como mudou, né? O verdinho já ficou bem maior, correto? Então, elevado. Químico, poeiras provenientes do setor de pintura. Esse almoxarifado também ficava próximo à pintura. Leve, as poeiras em suspensão provenientes do setor de pintura estão também presentes no setor em questão, porém em menores concentrações. Outro dado de onde PPRA e LTCAT, a concentração estava muito baixa. Então a bolinha pequenininha, vermelhinha ali do risco químico, tá? E o risco de acidente, armazenamento de peças e organização de peças. Coloquei leve. Os almoxarifados encontram-se devidamente organizados, reduzindo o risco de acidente, quanto ao armazenamento inadequado e risco de queda. Então, gente, por isso que eu coloquei pequenininho o azulzinho de acidente. Tá vendo como já ficou 3 cores no mesmo setor? E isso a gente vai ter para todos os setores. Então é muito importante você fazer essa pesquisa, fazer uma pequena pesquisa no ambiente de trabalho, saber do que as pessoas reclamam, se elas estão sentindo dores, se tem incômodo de ruído ou de poeira. Depois analisar esses dados dentro do PPRA, das suas avaliações ambientais, para depois você jogar na graduação de risco aqui e montar o seu descritivo do mapa de risco. O mapa de risco existem vários modelos para a gente fazer, né? Aqui eu abri um que eu peguei aqui na internet só para mostrar para vocês as bolinhas, né? Como são colocadas aqui, ó. Então, esse é só um modelo de mapa de risco. Vou mostrar aqui a outra página. Esse aqui é até um pouquinho diferente do meu, que eles colocam 2 bolinhas, né? Nos que eu faço eu não coloco 2 bolinhas, eu coloco uma bolinha da outra, ou metade de uma bolinha, metade da outra. Então existem vários modelos aí de mapa de risco. Vamos botar aqui na internet aqui para fazer uma pesquisa. Vocês vão conseguir ver isso. Modelo de mapa de risco. Vamos botar aqui na imagem. Que aí vocês vão ver aqui, ó. Aqui já faz igual eu mostrei para vocês lá, tá vendo, ó? A bolinha da mesma cor. Vamos pegar, aqui já são várias bolinhas, ó, quando tem risco diferente o cara vai colocando várias bolinhas de cores diferentes, uma maior, uma menor. Então, gente, não tem mistério em fazer o mapa de risco. Agora eu sugiro a vocês sempre montarem esse memorial descritivo, porque vocês vão ter embasamento para ter colocado aquelas graduações. Então, como vocês podem ver aí, todos os setores da empresa foi abordado aí nesse mapa de risco que eu fiz da empresa. Infelizmente eu não tenho como abrir o mapa de risco dessa empresa, eu gostaria de abrir para vocês, porque eu desinstalei o programa do qual eu fazia esse mapa de risco. Eu gostava de usar o Corel. Eu acabei desinstalando ele do meu computador, os arquivos estão aqui, mas eu não consigo abrir, tá? Mas então, gente, só para mostrar como é... Ah, tá aqui, ó. Olha que legal. Esse é o mapa de risco desta empresa que eu acabei de falar para vocês, ó. A graduação de risco, ó, leve, moderado, médio e elevado. Então, os tamanhos das bolinhas. A demarcação dos extintores, como vocês podem observar aqui, ó, onde estão localizados os extintores da empresa. A faixa de circulação, que é a faixa segura da empresa, onde as pessoas devem circular. Deixa eu dar um zoom aqui, para ver se vocês conseguem ver o desenho da rota de fuga, que eu também fiz. Que legal que eu achei esse mapa aqui. Eu achei que eu não ia conseguir mostrar para vocês o mapa dessa empresa. Então a gente tem toda a empresa, a área de montagem, o almoxarifado, o outro almoxarifado. Então aqui, ó, para vocês terem noção, esse aqui é o almoxarifado 1, que fica próximo ao administrativo, a recepção, que eu mostrei que não tinha risco químico, nem tinha risco de ruído. E aqui estão os outros 2 almoxarifados, que ficam perto da área de produção e montagem, perto da pintura. Daqui que era proveniente aqui a poeira de pintura e o ruído, que vinha tanto do setor de pintura quanto do setor de montagem e produção, tá? Então deu para visualizar bem as rotas de fuga, as setinhas indicando onde é a rota de fuga. Vamos ver se a gente acha aqui ponto de encontro. Acho que esse aqui eu não tinha chegado a colocar o ponto de encontro. Mas tá aí, gente, ficou bem, acho que ficou bem
fácil de visualizar a complexidade desse mapa de risco, como fica legal, como fica apresentável, né? E você poder comprovar também esses dados é bem bacana. Então por isso que é importante ter sempre fazer lá o nosso memorial descritivo do mapa de risco. Se vocês nunca fizeram, não foram instruídos a fazer, porque eu não fui, eu acabei fazendo por necessidade, mas é uma ferramenta bem legal e vai trazer muita credibilidade. Aí a tabelinha por último aí dos riscos. Tá aí, gente, a aula é essa, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se estiver assistindo no YouTube, clica aí no curtir, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos. Se você estiver dentro do GEST, você é realmente um profissional que está buscando qualificação, então meus parabéns a você também. Espero que essa aula tenha sido útil, beleza? Grande abraço a todos.